Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre inseticidas. Na primeira parte nós falamos sobre os inseticidas inibidores das colinesterases e hoje nós vamos falar sobre mais 3 grupos de inseticidas, os organoclorados, os piretroides e os neonicotinoides. Nós vamos começar falando sobre os organoclorados, que foram amplamente utilizados tanto na agricultura como em campanhas de saúde pública e mesmo no ambiente doméstico como inseticidas na década de 60 e 70 e foram gradualmente proibidos a partir da década de 80 pelas suas características de serem altamente persistentes tanto no meio ambiente como em seres vivos. Alguns exemplos de organoclorados são o DDT, o aldrinho, o dieldrin e o lindane. Com relação à toxicocinética, os organoclorados são lipossolúveis, facilitando assim a sua absorção tanto pela pele como via respiratória e digestiva. Eles são amplamente distribuídos no organismo, sofrem metabolismo lento e podem acumular-se principalmente em tecidos gordurosos no organismo, o que leva a um acúmulo e uma persistência que pode chegar até mais de 30 anos. E alguns dos seus metabólitos podem também ser eliminados pela urina. A principal via de eliminação dos organoclorados no organismo é a via biliar e eles podem ser reabsorvidos pelo intestino, sofrendo então circulação enterohepática, o que dificulta ainda mais a sua eliminação através das fezes. Além da eliminação pelas fezes, alguns dos seus metabólitos mais polares podem também ser eliminados pela urina. Os organoclorados atuam principalmente sobre o sistema nervoso, alterando então a transmissão do impulso nervoso pelos axônios. E quais os principais sinais e sintomas da intoxicação aguda por organoclorados? Náuseas, vômitos, mal-estar, tonturas, convulsões, arritmias cardíacas, tremores, até mesmo depressão do sistema nervoso central. Já na intoxicação crônica, os organoclorados podem provocar então neuropatias periféricas, ansiedade, irritabilidade, tonturas, alterações sanguíneas diversas como anemia e aplasia de medula, hepatopatia, nefropatia, desregulação endócrina e até mesmo o câncer. A IARC considera alguns organoclorados como possíveis e prováveis carcinogênicos e os cânceres mais associados à exposição com organoclorados incluem o câncer de mama, de próstata e de fígado. Com relação ao diagnóstico laboratorial, a dosagem de organoclorados e seus metabólitos pode ser realizada em diversas matrizes biológicas, incluindo sangue, urina, leite materno e até mesmo biópsia de tecido gorduroso. Outros exames complementares que podem sofrer alterações e auxiliam então no diagnóstico de intoxicação crônica por organoclorados são o eletroencefalograma e a eletroneuromiografia. Com relação ao tratamento, não existem antídotos e nem tratamento específico para as intoxicações por organoclorados. O tratamento é sintomático e de manejo geral, incluindo lavagem gástrica no caso de ingestão desses produtos, e uso de benzodiazepínicos no caso de excitação importante do sistema nervoso central. Já o grupo dos piretroides se destacam então por serem os mais utilizados no ambiente doméstico. Os piretroides são considerados então pouco tóxicos do ponto de vista da intoxicação aguda, o que propicia então a sua grande difusão em forma de sprays e pastilhas que são utilizados em aparelhos elétricos nas residências. Com relação à toxicocinética, os piretroides são bem absorvidos pela via respiratória e via digestiva e têm absorção pouco significativa pela via cutânea. Os piretroides são rapidamente eliminados pela urina. Com relação à toxicodinâmica, os piretroides atuam então aumentando o tempo de abertura dos canais de sódio e aumentando a liberação de noradrenalina. Na exposição dérmica, os piretroides podem provocar eritema, prurido, parestesias e dermatite por hipersensibilização. E estes sinais e sintomas aparecem principalmente quando esta exposição é prolongada ou a grandes quantidades de piretroides. Já na inalação, os piretroides podem provocar então rinite, congestão nasal, faringite, broncoespasmo
e até mesmo a pneumonite química no caso de altas concentrações de piretroides. Já na ingestão pode ocorrer então dor epigástrica, náuseas, vômitos, tonturas, sonolência, convulsão e até mesmo coma no caso de altas doses. Com relação ao tratamento das intoxicações por piretroides, não existem antídotos ou tratamento específico e inclui então medidas de suporte geral do paciente, como lavagem gástrica no caso de ingestão e tratamento sintomático como corticoides, antihistamínicos, creme de vitamina E no caso de dermatoses e no caso de excitação importante do sistema nervoso central, o uso de benzodiazepínicos. Para finalizar a nossa aula sobre inseticidas, nós vamos falar sobre os neonicotinoides, que são inseticidas sintetizados a partir da nicotina e têm sido apontados como os responsáveis pela mortalidade aumentada de abelhas. No CIT do Rio Grande do Sul, o imidacloprid, que é um inseticida neonicotinoide, tem se destacado como responsável por várias intoxicações agudas. Com relação à toxicocinética, os neonicotinoides apresentam então absorção escassa pela via cutânea, muito boa pela via digestiva, chegando até 90% de biodisponibilidade e variável pela via respiratória. Eles sofrem metabolismo hepático e são rapidamente eliminados pela urina. Com relação à toxicodinâmica, os neonicotinoides imitam a acetilcolina e se ligam a seus receptores pós-sinápticos nicotínicos, causando então hiperexcitabilidade do sistema nervoso. Com relação à toxicidade, os neonicotinoides apresentam toxicidade baixa pela via cutânea, moderada pela via gástrica e variável pela via respiratória. Os sinais e sintomas principais das intoxicações por neonicotinoides incluem tremores, náuseas, taquicardia, arritmia cardíaca, desorientação e convulsões. Além disso, existem casos de óbitos registrados após a ingestão de neonicotinoides. O tratamento das intoxicações por neonicotinoides é sintomático e de manejo geral, incluindo lavagem gástrica nos casos de ingestão e uso de benzodiazepínicos nos casos de hiperexcitabilidade do sistema nervoso. Então, nós terminamos hoje a nossa aula sobre inseticidas, abordando os organoclorados, os piretroides e os neonicotinoides, e na próxima aula nós vamos abordar os herbicidas e os fungicidas. Até lá!